Fica aqui. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Já estava com saudade de vê-los. Que bom que vocês já estão online comigo. Que bom que reservaram esse tempinho para que estivéssemos juntos hoje. Gente, eu não sei como está no local onde você mora, mas aqui em Curitiba, pensa o calor que está fazendo. Meu Deus do céu. Não estou reconhecendo essa cidade. Me fala aí de onde você está, nos ouvindo. Me conta qual é a sua cidade, me conta o que você faz. Quero conhecer um pouco mais a nossa audiência. Como vocês puderam perceber, ficamos alguns dias sem as nossas lives, né? Oi, Selene! Bem-vinda, minha querida! E entramos aqui, olha só, às 7h07. O que vocês acharam desse nosso horário? Gostaram? Ficou bacana? Ficou criativo? Miriam, boa noite! Dona Age, Santa Catarina. Miriam, eu darei uma palestra agora em outubro para Florianópolis, para a Secretaria de Educação de Florianópolis. Miriam, deixa eu te falar, eu sou Catarina, nasci em Santa Catarina. Nasci em São Lourenço do Oeste, você conhece? Essa é minha cidade. Oi, Luciane. Gente, a Luciane, ela já tem carteirinha de fã da minha página, porque ela é super participativa, ela compartilha, ela curte a página, ela deixa recado, ela deixa mensagem. Uma fofa. Lu, beijo. Muito bom ter você por perto. A Selene do Espírito Santo. Bia! Aê, mãe da Sofia! Gente, pensa numa artista. Bia Moiana, ela tem um canal muito legal que é Educação Criativa. Deixa o link aí para o pessoal acessar. Bia, a Bia é uma pessoa hiper criativa, ela é atriz, ela é cantora. Gente, ela faz de tudo um pouco e é uma menina da arte terapia com ideias muito bacanas. Ela faz homeschooling com a pequena Sofia e tem ideias, nossa, muito criativas. Então, você que é mãe, siga lá a página da Bia. Oi, Kelly! Kelly está aqui em Curitiba. Eva, Santa Maria. Eva, que bom ter você também. A Eva é outra que sempre me segue, que sempre deixa recadinhos, que deixa mensagens, que deixa lá os comentários. Nilceia, Mato Grosso, bem-vinda, minha querida. Rejane de Manaus. Sandra, um beijo para você também, bem-vinda. Oi, Márcia, que bom tê-la conosco. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Linéia, que saudade também. A Linéia é mãe do Davi e da Helena. Pensa em duas crianças lindas que eu tive o privilégio de avaliar. O Davizinho, menino inteligente, querido, simpático, sensível. E a Helena, não sei não, hein, Linéia? A Helena tá bem pequenininha, tem só 1 ano e pouquinho. Mas eu acredito, Linéia, que daqui um tempinho nós vamos avaliar também a Helena. Olha só, coisa boa, né? Ter filho inteligente. Janaína, bem-vinda! Muito bom ter você aqui com a gente também. Pessoal, vocês sentiram falta das nossas lives das quartas-feiras? Ou ninguém percebeu que a gente não fez mais live? Me contem aí, como é que foi para vocês? Tiveram detox da Karina nesses últimos dias, né? Gente, eu estava com a minha agenda muito lotada. Eu não dei conta de continuar com as lives, mas agora eu estou me organizando para voltar às quartas-feiras com o nosso encontro, porque muitas pessoas me mandaram e-mail, mensagem, pedindo para que a gente retomasse as lives. Então, eu estou aqui tentando voltar com as nossas lives às quartas-feiras.
Sentiu falta, Nilceia? Puxa, eu também senti falta de vocês. Gente, eu estava super acostumada todas as quartas-feiras entrar para bater um papo com vocês. Nós tínhamos sempre um convidado, né? Nesses próximos encontros, faremos um bate-papo, vocês e eu. O que vocês acham? Para que a gente tenha aí um espaço maior para responder perguntas, porque, olha só, Kétia, bem-vinda do Macapá, Lisa, bem-vindas. Adriana, bem-vinda também, Adri. Gente, então, como eu estava dizendo, acho bem importante nós termos um tempo para que vocês possam perguntar mais, para que vocês possam falar, para que vocês possam trazer suas questões e eu responda para vocês, né? Porque quando a gente tem convidado, sempre é muito legal. Nós tivemos o privilégio de estar com pessoas de um currículo invejável, pessoas com um know-how muito, muito precioso, e a gente quer aproveitar tanto os nossos convidados que nem sempre a gente consegue ter um tempo maior para perguntas. E agora, com essa nossa nova etapa de lives, enfim, eu quero dar esse espaço para vocês. Porque também eu tenho feito muitas palestras, e essas palestras geralmente têm muitas perguntas, eu não dou conta de responder, mas não tem problema. Quando a gente não consegue responder nas palestras, em outras oportunidades, nós temos esse tempo na quarta-feira para a gente sentar, pegar o nosso café ou a nossa água, né? Nosso chazinho, e bater um papo, conversar sobre educação, sobre psicologia, sobre neuropsicopedagogia, sobre, claro, a área que nós somos apaixonados, né? Que é a área da superdotação. Olha só. Eva ficou me procurando? Que bonitinha. Janaína, é verdade, esse tema da aceleração é um tema super relevante, é um tema que nós que estamos na escola, frequentemente nós nos deparamos com ele, querendo ou não é mesmo? Eu falo nós que estamos na escola porque, como vocês sabem, quem acompanha um pouco mais perto minha carreira, eu não estou nesse momento como professora do ensino fundamental, da educação básica, não é? Mas eu já atuei na educação infantil, já atuei no ensino fundamental, então eu consigo entender muito das angústias de vocês, professores, eu consigo entender muito dos desafios que vocês enfrentam, porque foram desafios que eu enfrentei, foram dificuldades que eu também enfrentei bastante. Então, assim, eu consigo me colocar no lugar de vocês e entender de verdade quando vocês compartilham das suas experiências, das suas situações, enfim, né? E hoje eu atuo no ensino superior, mas por conta aqui do Talentos, do consultório, e vocês sabem também que uma das minhas frentes de trabalho é a avaliação para identificação da superdotação. E nesse sentido, a minha perspectiva de avaliação, ela é bastante sistêmica, então eu sempre trago a família para a avaliação e também o contexto escolar, porque a gente sabe que uma criança, os contextos como família e escola exercem uma influência absurda no seu desenvolvimento, na manifestação do seu potencial. Portanto, nós não podemos, em hipótese alguma, desconsiderar a escola. E quando a gente fala em aceleração, é um processo que se dá necessariamente no contexto educacional. Portanto, se faz ainda mais relevante que você e eu pensemos, que estejamos preparados e preparadas para, de fato, ter argumentos para entender esse processo, né? Me contem, vocês têm alguma experiência com aceleração? Tem algumas mães aqui que nos acompanham nesse momento, bem-vindas. Sempre as famílias têm bastante preocupação quando nós falamos em aceleração.
Geralmente as famílias têm bastante receio, né? E tem que ter um cuidado, com certeza. Mas me contem, vocês já tiveram filhos acelerados, já acompanharam enquanto pedagogos, psicólogos, outros profissionais, algum estudante que foi acelerado? Vocês talvez tenham sido acelerados. Eu recebi aqui algumas perguntinhas já de muitos de vocês que eu quero responder hoje, né? Sônia, bem-vinda! Eu também estava com saudade, Sônia. Que bom que você está aqui com a gente. A Sônia é de São Leopoldo. Sônia, eu conheço São Leopoldo. Eu fiz uma prova de mestrado em 2010, 2011, não me lembro. Fui aprovada, mas acabei não fazendo mestrado lá, vim cursar o mestrado aqui na Federal do Paraná, e é uma cidade linda, gosto bastante. Kétia, eu também aprendi muito com as nossas lives, foi um momento muito rico, né? E agora a gente está voltando. Eu amo estar com vocês, gente, de verdade. Isso na Unicinos, Unicinos, na área de políticas educacionais. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Eu adoro quando vocês mandam os recados, fazem os comentários. Eu gosto de saber da vida de vocês, eu gosto de saber das dúvidas, eu gosto de poder ajudar conforme eu posso. E eu gosto muito que muitos de vocês mandam as mensagenzinhas. E claro que vocês sabem que eu não respondo na hora, porque eu não dou conta, né, gente? Com essa vida louca que eu tenho aqui de tanta demanda de trabalho, mas eu sempre respondo com carinho. Ó, a Bia já mandou uma pergunta, muito legal, Bia, já vou te responder. Oi, Paulo, bem-vindo, Paulo, boa noite. Seja muito bem-vindo, bom tê-lo conosco. Então, gente, eu quero dizer assim, ó, que o meu coração está em festa em estar com vocês de novo nessa noite. Já deixe aí na sua agenda marcada para a próxima semana, de novo na quarta-feira, o nosso encontro. O que vocês preferem? 6h30 ou um pouquinho mais tarde? Como é que fica melhor? Vamos ajustar esse horário para que mais pessoas possam participar, não é mesmo? Elvira, bom estar com você também. Você é nova na área. Elvira, essa área vai te conquistar. Todos nós que estamos trabalhando nessa área, é um caminho sem volta. Vou te confessar. A gente ama, e quanto mais nós conhecemos a área da superdotação, mais nós nos encantamos, porque assim, gente, Márcia, também estava sentindo sua falta. Jana, você prefere 7 horas? Legal. Obrigada por comentar. Miriam também. Que bom que vocês gostaram das 19 horas, gente. Muito legal isso. Então, foi o horário que ficou melhor para vocês. Rejane, para falar comigo em outro momento, você pode me mandar mensagem no Facebook, no Instagram, que daí a minha secretária faz o primeiro contato, tá? Ou ainda você pode mandar pelo WhatsApp aqui do Talentos. Entra na página do Facebook, nós temos lá o WhatsApp aqui do Talentos, e você pode mandar a mensagem que a minha secretária vai receber e já vai encaminhar para mim. Tá bom? Amanda, recebi sua pergunta. Super antenada você. Muito bem, muito bem. Ó, já estou aqui com as perguntas abertas. Amanda, sua pergunta foi muito interessante. Muito interessante. Eu vou, com certeza, falar sobre a sua pergunta aqui. Gente, mas ó, antes de começarmos a trabalhar mais profundamente o nosso tema, curta a nossa página, por favor. Precisamos de mais seguidores para expandir a nossa área. Entre lá no Instagram, doutora Karina Paludo. Siga-nos no Instagram. Compartilhe esse vídeo agora nas suas redes sociais, porque nós queremos que mais pessoas conheçam a superdotação. Então, por favor, me ajudem com isso, me ajudem a expandir a área.
E vocês que estão tendo conteúdo, né, com alguma frequência, compartilhe com outras pessoas para que a gente possa fazer com que crianças, com que adultos, com que adolescentes superdotados sejam cada vez mais vistos, né? Para que a gente realmente tire essas pessoas, tire os superdotados da invisibilidade. Imaginem vocês quantas pessoas com um hiperpotencial que estão subnotificadas, que não foram ainda identificadas, e pessoas essas, eu não sei vocês, mas eu já tive a experiência de conhecer vários adultos, crianças também, gente, adolescentes, assim, ó, com um potencial muito incrível, mas que por N razões só apareciam as dificuldades, né? Não apareciam, não se observava o potencial acima da média. E justamente por conta disso e outros fatores que nós também podemos aqui nomear, essas pessoas vão passando pela sua vida e elas não são descobertas como superdotadas. Isso é uma grande tristeza, né? Bom, então quando a gente fala em aceleração, o que é que vem à mente de vocês? Coloquem no comentário, por favor. O que vocês pensam sobre aceleração? E Viane, muito bem, muito obrigada. Você está sempre compartilhando mesmo. Tem alguns seguidores, gente, que eles já têm, inclusive, aquela bandeirinha lá de super fã da página. É muito legal isso, né? Quer dizer o quê? Que está sempre por perto. Essas pessoas, elas compartilham, elas marcam amigos e estão sendo instrumentos para que a nossa área seja cada vez mais conhecida. Muito bem. E aí, me fale, o que vocês pensam por aceleração? Quando eu falo uma pessoa foi acelerada, o que é que eu estou dizendo? Kelly, parabéns! Ó, primeira a responder. Passar na frente, né? Ir para uma turma adiante, Amanda. Muito bem, vocês estão craques hoje na participação, muito legal. Quando nós falamos em aceleração, gente, é isso mesmo de modo geral, né? O famoso adiantar, não é, Maria? Isso, Miriam, passar o aluno para anos à frente. E olha que legal, tá contando de um caso de um aluno que passou do 3º para o 4º ano. Né? Então, acelerar, gente, nada mais é do que do que uma criança, uma pessoa, ela está com a previsão de ir para um determinado ano escolar e em vez de ir para aquele ano, ela vai para um mais avançado. Fabiana acelerou o filho esse ano. Como é que foi sua experiência, Fabiana? Conta pra gente, isso é bem importante de nós sabermos. A Eva também. Eva, a tua fala é muito importante. Eu quero retomá-la sobre essa saúde emocional em torno da aceleração. Então, quando nós falamos em aceleração, nós estamos nos referindo ao processo que um aluno, ele salta o ano escolar do qual ele estava, do qual estava sendo previsto, né? Aqui no Paraná, nós chamamos também de reclassificação, ou seja, suponhamos que eu tenho um paciente, um aluno, que ele tem tal idade cronológica, ele é superdotado e ele tem vários critérios para ser acelerado. Portanto, em vez dele ir para o 3º ano, por exemplo, ele não cursa o 3º e ele vai para o 4º ano, né? É a reclassificação, é a aceleração. Basicamente é isso. Nós temos, fora do nosso país, outras formas de aceleração. Aqui no Brasil, nós temos, de modo geral, a aceleração por ano, né? O que a gente mais ouve falar. E vou dizer para vocês, muitas vezes essa já é difícil, imagina outras formas de aceleração. Fora do nosso país, em outros
lugares, nós temos aceleração de disciplinas, aceleração de outros formatos. Mas aqui no Brasil, nós usamos mais a aceleração do saltar-ano, né? Olha só, pergunta bem importante. Precisa fazer prova? A Janaína está perguntando. A Mayra está perguntando sobre o processo de avaliação, né? Mayra, sobre o processo de avaliação, a gente até pode fazer uma live só sobre isso, né? Porque é um assunto bem extenso. Mas, de modo geral, particularmente, eu prefiro sempre fazer numa equipe multi. No mínimo, um psicólogo e um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo. Quando é necessário, a gente traz também um neuropediatra, a gente traz outros profissionais a depender da demanda de cada paciente, de cada sujeito. Mas, de modo geral, aqui na Talentos, por exemplo, a gente sempre faz, no mínimo, em 2 profissionais. Uma que responde pela área da psicologia e a outra pela área da neuropsicopedagogia, ambas profissionais que tenham a expertise em superdotação, porque senão a gente acaba fazendo uma avaliação sem conhecer da superdotação e por conta disso a gente pode ter vários diagnósticos equivocados, né? E não é o caso, nós não podemos correr nesse erro. Portanto, na minha perspectiva, uma avaliação de qualidade não tem como principal objetivo o diagnóstico da superdotação. Ah, doutora, mas o que adianta fazer uma avaliação se não trará o diagnóstico? Não, nós teremos o diagnóstico, a identificação. Só que eu quero dizer para vocês que o mais importante, na minha perspectiva, não é o diagnóstico. O mais importante numa avaliação é conhecer aquele paciente, fazer todo um trabalho com apoio da psicologia, da neuropsicopedagogia, para saber como aquele paciente está nos seus aspectos cognitivo, emocional, social, pedagógico, áreas de inteligência e, claro, os atributos da superdotação. Por quê? Afinal, você, professor, você, mãe, é suficiente para nós recebermos um aluno ou o nosso filho com um laudo de superdotação, dizendo assim, ó, pega essa folha aqui, né? Ó, tá lá, é superdotado, pronto. E não te falar mais nada sobre aquela criança, para aquele sujeito, é suficiente? Quando eu estava na escola, várias vezes eu me deparei, e hoje, através dos meus orientandos e tal, a gente se depara com laudos que têm 1, 2 folhas. O problema não é a quantidade de páginas, porque se fizer um bom trabalho e dar conta de explicar em 2 páginas, ok. Mas qual que é a minha crítica? Que nós só temos lá o diagnóstico, nós não temos uma explicação sobre aquela criança, sobre aquele sujeito. Então, eu sei que ele é superdotado, tá? Mas em qual área, né? Como que eu vou usar isso para desenvolver essa criança? Como é que eu vou usar isso para preparar a minha aula e etc. Por isso, sabe, Mayra, eu estava te dizendo que a avaliação, na perspectiva que eu acredito, ela vem como primeiramente para conhecer aquele sujeito. E aí a gente vê como consequência se aquele paciente é ou não superdotado, ok? Mas, gente, voltando mais especificamente sobre a aceleração, que é esse saltar séries, nós temos aí vários mitos em torno da aceleração. Vocês provavelmente já devem ter ouvido pessoas que são contra a aceleração. Já ouviram? Me contem. Sim, olha só. Então, nós temos um discurso muito forte quando nós falamos em aceleração, que diz assim, não vou acelerar, porque vai que essa criança, essa pessoa não está preparada emocionalmente para isso, né? Nós escutamos essa justificativa de escolas,
de famílias e tal. O que é que eu acredito muito? Eu já fiz vários processos de aceleração aqui pelo consultório, exatamente, né? Amanda, Fabiana, Márcia, muitas pessoas são contra o processo de aceleração. Nós temos basicamente duas perspectivas, tá, gente? Isso na ciência e também entre nós pesquisadores. Uma perspectiva que vai dizer assim: é superdotado, tem que acelerar, ponto. Outra perspectiva que vai dizer: é acelerado, vamos ver se é para acelerar. E eu me enquadro nessa segunda perspectiva. Por que eu digo isso para vocês? A aceleração, de acordo com o que eu já estudei, de acordo com a minha experiência, principalmente pelo meu lugar na clínica e por ter acompanhado vários casos de aceleração, eu vejo que para alguns pacientes, para algumas crianças, a aceleração não pode ser indicada. Porque essa criança não está preparada emocionalmente, porque ela não tem ainda os pré-requisitos de habilidades sociais, dentre outros. Para outras crianças, a aceleração é uma questão de saúde mental. Então, essa criança, ela precisa ser acelerada, porque no lugar onde ela está nesse momento, esse contexto está tão desmotivador para ela, está tão chato, que aquilo não encanta mais. Eu acompanhei um caso de uma garotinha, que a mãe dela está por aqui, muito especial. Menina é hiper superdotada, inteligentíssima demais. E o que é... Tati, bem-vinda, é bom tê-la conosco. E o que acontece? Essa garotinha, ela estava na educação infantil, já estava alfabetizada, super na perspectiva do letramento, produzia frases, já estava super bem, e ela ia para a escola para fazer o quê? Para ouvir a prof falar o nome das letrinhas. Gente, não tem problema, porque as crianças da idade dela precisavam desse conteúdo, mas ela estava adiantada. E foi assim, para ela tão sofrido, que ela passou a ter o contexto da escola como dentro de uma perspectiva, de um significado muito hostil. Ela ia para a escola, ela não aprendia nada. Pior, ela já estava escrevendo e ela tinha que ir lá ouvir o nome das letrinhas. Imaginem vocês ficar assistindo uma aula ou um semestre na faculdade, no mestrado, no doutorado, escutando aquilo que você já sabe. Isso é legal? Não é legal, isso é chato, desmotiva, né? Só que nós, você e eu, que somos adultos, nós temos autorregulação. Portanto, mesmo não querendo, mesmo não estando afim, a gente fica lá, suporta a aula, suporta aquele processo, porque precisa da conclusão, precisa do diploma, cada um com o seu motivo, né? Olha só, gente, a Bia está dizendo para nós, a Bia é a mãe dessa pequena, eu falo porque ela já publicou e tal, vídeos comigo, né, Bia? E a pequena, gente, ela estava na educação infantil, olha só, educação infantil, ela estava alfabetizada, e não era porque a mãe estimulava ou superestimulava, porque nós temos uma abordagem que diz assim, não, a criança está lendo cedo porque a mãe está estimulando. O estímulo faz parte, ele é importante, mas nós sabemos que é da criança essa habilidade, esse potencial, e o meio precisa estimular, né? Então, a pequena, ela estava na educação infantil, ela estava, como eu falei para vocês, alfabetizada, ela estava lendo e escrevendo tudo. E ela ia para a escola, ela tinha que ouvir o nome das letrinhas.
E ela passou a desenvolver uma aversão, não só à escola, não é, Bia? Mas ao processo de aprender, porque a criança relaciona a escola ao aprender. Então, se eu vou para a escola e lá é algo que me faz sofrer, algo chato, puxa, então aprender é chato. E nós tivemos um contexto no qual essa pequenininha, ela tinha vergonha de mostrar para a professora que ela já sabia ler. Veja que absurdo. Olha, imagina o sofrimento dessa garotinha, gente. E aí, no caso dela, eu pedi a aceleração, né? Para que nós pudéssemos, de fato, garantir um contexto no qual essa criança estivesse, não com pares etários, né? Da criança da mesma idade, mas que ela estivesse junto a outras crianças num contexto no qual ela fosse estimulada, ela fosse desafiada. Gente, e assim, ó, foi um processo bastante desafiador para nós, porque como ela já estava com algumas resistências ao aprender, nós tivemos que ressignificar o ato de aprender. E ela rapidamente, olha só a Bia falando, que ela chegava, gente, essa pequena, chorando na escola, pedindo para não ficar. E ela dizia que ela tinha vergonha de dizer que estava lendo, que sabia ler, porque as crianças, porque as pessoas iam pensar que ela era estranha. Gente, ela tinha o quê, Bia? 4 anos, né? Nesse momento, 3 para 4 anos, algo assim, muito novinha. Imagina uma criança com essa idade, já super alfabetizada, com um potencial absurdo, se vendo já como estranha ou tendo vergonha de mostrar seu potencial. Isso era muito cruel com ela. E nesse caso, a aceleração fazia, assim, era uma urgência, né? Por isso que eu falo para vocês que nós precisamos estar muito atentos em relação ao perfil dessa criança. Porque, no caso dessa pequena, se a gente não acelera, gente, ela faria 4 anos, a Bia está dizendo aqui, ela tinha 3 para 4 anos com esse potencial todo. No caso dela, o que é que aconteceria se nós não tivéssemos uma aceleração? Imaginem o nível de sofrimento que essa criança entraria estando nesse ambiente totalmente hostil para ela. E é nesse contexto que eu quero chamar a sua atenção para falar da aceleração como uma estratégia para a promoção de saúde mental. Eu não estou dizendo para vocês que qualquer criança superdotada tem que ser necessariamente acelerada, mas eu estou dizendo que em alguns casos é fundamental para que essa criança tenha saúde psicológica, não é? E hoje, essa garotinha, né, filha da Bia, está com 6 anos, e ela voltou a amar ler, escrever. Ela é uma artista. A gente escreveu um pedaço de... a gente conseguiu ressignificar de modo tão profundo o perfilzinho dela, que hoje ela já é uma escritora, ela é uma, eu acho, Bia, que uma menina que vai aí para a área da moda também, ela é hiper criativa, e a escola estava podando todo o seu potencial justamente por querer enquadrá-la naquela perspectiva tradicional que organiza, gente, idade, etapa escolar. De modo geral, funciona, mas para o superdotado, para alguns superdotados, não. Com isso, eu destaco para vocês que, por favor, não se coloquem contra a aceleração sem conhecer esse processo, sem pensar no sujeito. Tenho pacientes aqui no consultório que eu falo, não é o caso de uma aceleração, mesmo que os pais queiram, mesmo que a escola esteja aberta. Outros casos, os pais podem não estarem abertos, né? A escola pode não estar também nessa perspectiva de atendimento, mas eu falo, precisamos da aceleração. E
Graças a Deus, até hoje, todos os processos que eu fiz de aceleração, nós nunca tivemos problema. E aqui eu quero mostrar para vocês um segredo para que a aceleração dê certo. Só um pouquinho. Não é uma receita, tá, gente? Mas o que eu vejo? Que nós temos muita condição de fazer um processo de aceleração e ele ser efetivo, ele ter sucesso quando nós temos um passinho anterior a ele, que é o quê? É uma avaliação muito bem construída. Não é olhar para a cara da criança e dizer, acho que é aceleração. Não, é uma investigação profunda, séria, sobre os seus aspectos emocional, cognitivo, social, para então verificar se aquela criança tem o perfil da aceleração. Essa criança tendo esse perfil, quero dizer que um outro mito é assim, ó, os pais, as famílias, as escolas e outras pessoas pensam que para a criança ser acelerada, ela tem que ter o mesmo nível emocional, a mesma maturidade que aquelas crianças aquelas crianças que estão no ano que ela pode ser acelerada, que ela tem o mesmo nível de maturidade emocional daquelas crianças que estão na série que ela, teoricamente, pode ser adiantada. Entretanto, o que nós percebemos? Que é muito injusto você e eu queremos que essa criança ela tenha o mesmo nível de maturidade do que aquela que é mais velha. Não que não aconteça isso, né? A gente sabe que o superdotado, por ter uma questão de um aparato de inteligência acima da média, muitas vezes ele é muito sensível. E isso também pode levá-lo a estar mais desenvolvido na questão emocional, mas não é uma regra. Eu não posso exigir que essa criança tenha o mesmo nível de maturidade emocional que aquela criança mais velha. Isso é cruel, porque a gente sabe que um ano, que meses de diferença entre uma criança e outra tem um impacto muito significativo na sua maturidade emocional, nas suas relações sociais, nos seus comportamentos. Mas essa criança, ela tem que mostrar para nós condições de se desenvolver. Até porque, estando nesse grupinho de crianças mais velhas, ela será estimulada a desenvolver essa maturidade, né? Então, ali também é um contexto que vai enriquecer não só a questão cognitiva dessa criança, mas também emocional, não é? E a Janaína fez uma pergunta agora há pouco, muito, muito importante, que é sobre as provas, né? De modo geral, como que as escolas fazem na prática? Então, a gente tem um paciente que, na minha visão, o indicado é que vá para a aceleração depois dessa avaliação feita por um profissional, junto da família, junto da escola. Se todos os envolvidos estão convictos da aceleração, essa criança é submetida a uma prova, tá? E ela, então, verifica essa prova, vai buscar entender, vai buscar avaliar se essa criança possui os pré-requisitos para o próximo ano, para aquele ano no qual nós estamos prevendo a aceleração. Ela não tem que dominar todos os conteúdos, porque ela é superdotada, ela não é adivinha, né? Não vem por osmose. Então, ela vai precisar estudar, embora ela possa ter facilidade, ela possa já conhecer algumas temáticas, ela vai precisar estudar. Mas ela precisa oferecer para nós, mostrar para nós que ela tem os pré-requisitos para ir para aquele próximo ano, os pré-requisitos pedagógicos. Então, por exemplo, a gente sabe que a matemática, um ano com o outro,
estão concatenados, né? É necessário que, nesse ano, eu aprenda alguns pré-requisitos para, ano que vem, eu dar conta do conteúdo. Nós podemos ter uma criança, um aluno, que ele tenha alguma dificuldade no começo dessa aceleração, na questão do conteúdo, e daí os pais ou a escola podem promover uma aula particular, os pais podem ajudar em casa, enfim, para que a gente consiga fazer com que essa criança venha suprir aquele gap do conteúdo, né? Então, a Fabiana fez uma pergunta também bem importante. O convívio com crianças mais velhas estimula o desenvolvimento emocional? Pode ser um elemento, sim, de desenvolvimento emocional, né? Porque ela estará frente ali a outros desafios, a outros estilos dessas crianças que são mais velhas, têm outros comportamentos, e isso pode incentivar. Claro que não isoladamente, mas esse contexto, diante de vários estímulos, pode fazer com que essa criança se desenvolva emocionalmente, também socialmente. Então, a criança, gente, ela fez essa prova, português, matemática, ou ainda tem escolas que pedem de todas as disciplinas acadêmicas, fez a prova e ela alcançou lá a média, essa criança pode ser acelerada, tá? Como que eu costumo fazer aqui no consultório? E também ao longo dos anos, eu vejo que foi uma estratégia bem interessante que eu acabei tomando e deu muito certo. Vou compartilhar esse segredo com vocês. Eu gosto de fazer aceleração no final do ano ou no meio do ano. Durante o trimestre, durante o bimestre, eu particularmente tendo a não fazer. Por quê? Essa criança, então, por exemplo, uma criança que está no terceiro ano e ano que vem é previsto o quarto, mas ela vai pular e vai para o quinto. Esse ano, essa criança é preparada, a gente faz todo um trabalho com essa criança para que ela esteja ciente que ano que vem ela não vai para o quarto, ela vai para o quinto. E que ela entenda o que isso significa, né? Então, essa criança, ela é preparada no final desse ano, e ano que vem, em vez de ir para o quarto, ela vai para o quinto ano. Por quê? Indo para o quarto ou para o quinto ano, ela estará com pessoas mais novas, pessoas, aliás, diferentes, né? Novas crianças, novo professor. Portanto, a mudança não é tão brusca. Essa é uma forma que eu acho bem interessante. Uma outra, a gente pode fazer aceleração no meio do ano, ou seja, essa criança, em vez de ela voltar das férias de julho e continuar na mesma turminha, ela volta e vai para uma turma na qual ela pode ser acelerada. Então, o que acontece? Independente desses formatos, algo muito importante é sempre preparar a criança para que ela saiba o que está acontecendo e ela possa ter um passo a passo desse processo mais tranquilo. Amanda, é verdade, tua pergunta foi muito importante. Uma vez acelerado, não volta mais. Amanda, você citou um ponto muito, mas muito precioso, né? A aceleração precisa ser muito bem pensada justamente por isso, porque uma vez acelerada, essa criança não pode regredir. Então, se ela foi acelerada, foi lá para o quinto ano, ainda que ela tenha idade do quarto ano, ela não pode voltar. E isso nos faz pensar e reforçar ainda mais a importância desse olhar cuidadoso com o processo de aceleração. Porque, gente, para nós, o mais importante não é a criança terminar mais cedo a formação acadêmica dela. O mais importante é ela ter um percurso tranquilo, um percurso feliz,
O importante é que ela tenha uma permanência na escola de qualidade, que ela tenha bem-estar psicológico, porque a gente sabe o quanto que as vivências escolares, elas vão impactar a vida emocional, a vida social de um sujeito. Muitos de nós aqui podemos contar as nossas histórias de vida, o quanto que a nossa autoestima pode ter sido abalada, o quanto que a nossa crença de competência pode ter sido abalada decorrente de vivências que tivemos na escola. E hoje aqui no consultório eu recebo adultos, não são poucos, que duvidam do seu potencial porque a sua trajetória escolar foi muito dura. E eu não estou culpabilizando a escola, nada disso, porque eu entendo o lugar da escola, eu entendo o lugar do professor. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós precisamos garantir uma trajetória acadêmica mais feliz possível, porque isso é inclusão. A inclusão é também permanência de qualidade, não é só acessar a escola, não é mesmo? Um outro ponto bem importante que a gente precisa sempre considerar é sobre o entendimento que nós temos acerca do papel da criança no processo de avaliação, no processo de aceleração, desculpe. Muitas pessoas, muitos profissionais acabam trabalhando na perspectiva de comunicar à criança que ela vai ser acelerada. Eu tenho uma perspectiva na qual eu valorizo a criança e eu acredito que ela tem algo importante a dizer. Por conta disso, a criança é consultada. É ela quem toma as decisões do processo? Não, mas a fala dela influencia bastante. Por exemplo, eu posso ter um caso, eu já tive, na verdade, né? Nem que eu possa, eu já tive caso de paciente que, depois da avaliação, eu tinha convicção que era aceleração, o melhor a ser feito. A família estava super aberta e disposta e querendo aceleração. A escola também estava totalmente aberta. Mas a criança falou para mim o quê? Ela falou assim, eu expliquei todo o processo para ela, entendeu o que queria dizer, era um menininho de 7 anos. E daí ele falou para mim assim, doutora Karina, eu não quero ficar longe dos meus amigos. Naquele momento, acabou a história de aceleração, porque é um caso de uma criança que a turminha vinha desde a educação infantil. E ainda que cognitivamente, emocionalmente, etc., eu via que era um perfil de aceleração. Quando ele me falou, doutora Karina, eu não quero ficar longe dos meus amigos, gente, o aspecto social estava gritando. Portanto, naquele momento, eu mesmo falei com a família, com a escola, nós paramos a estratégia da aceleração e nós buscamos outros caminhos, porque a criança tem voz. A criança, ela precisa ser ouvida, porque afinal é ela que vai estudar, né? É ela que estará lá na escola todos os dias e para ela tem que ser um processo interessante. É claro que a gente explica quais são as vantagens, quais são os benefícios. Várias vezes eu tive casos aqui no consultório, ano passado foi um bem especial que eu atendi, que ele não queria ser acelerado. E ao explicar para ele todas as vantagens, as possíveis os contras e os prós e tal, ele, no final das contas, então decidiu que ele queria fazer aceleração. E hoje ele está super bem, né? Então, não é que a criança falou não pela primeira vez, e a gente não vai continuar com a ideia com ela, a gente vai explicar aquele processo. E se mesmo assim ela se recusar à avaliação, à aceleração, a gente não realiza, porque nós temos outras estratégias, né? A Bia está me perguntando, pensando nos conteúdos escolares, se tem um ano que é mais tranquilo para pular, né? Particularmente, Bia, o que eu vejo enquanto contexto clínico, né? Depois de acompanhar já muitas crianças na aceleração. Eu não acredito que tenha um momento específico, um melhor momento. Eu acredito que seja o caso de ver o perfil daquela criança
e verificar se aquele momento para ela é o melhor de aceleração ou não. Eu fico um pouco receosa em fazer uma aceleração de uma criança que está no quarto, por exemplo, e automaticamente ela vai para o sexto, né? Porque a gente sabe que tem ali muitas mudanças de metodologia, de organização dessa criança quando ela sai do Fundamental 1 e vai para o Fundamental 2. Portanto, de modo geral, existem exceções, mas de modo geral, o que a gente faz? Do quarto, ela vai para o quinto, e aí nesse primeiro semestre a gente prepara essa criança, e aí no segundo ela pode, por exemplo, ser acelerada, no segundo semestre, né? Da mesma forma, a educação infantil. A gente pode sim acelerar do infantil para um ano seguinte, mas também sempre levando em consideração não normas, né? Porque nós não temos regras, nós não temos uma receita de aceleração. Sempre é um processo individualizado. Eu acredito, sabia, que o nosso principal critério é olhar aquela criança em específico. A Simone está perguntando se existe algum perfil ou metodologia escolar melhor para crianças superdotadas. Simone, essa é uma pergunta que eu escuto com muita frequência das famílias que eu atendo aqui no consultório, por exemplo, né? E eu sempre falo o seguinte, que nós não temos uma escola perfeita para o superdotado, assim como não temos para qualquer outro perfil. Nós temos que sempre analisar o quê? E é o que eu faço quando eu vou orientar as famílias. Eu analiso a proposta daquela escola e analiso o perfil do meu paciente. Por exemplo, se eu tenho uma criança que ela é altamente produtiva, criativa, eu não vou colocar numa escola que seja muito academicista, porque vai banir a sua criatividade, ela não terá espaço. Se eu tenho um superdotado que ele é mais do acadêmico, aí eu posso me aproximar de uma metodologia que esteja coerente com o estilo dessa criança, né? Mas também, de novo, eu vou olhar para essa criança. Amanda, eu quero responder a tua pergunta que você mandou hoje mais cedo, que eu achei bem interessante. Pergunta da Amanda, gente, é assim, ó. Meu filho tem 5 anos, precoce em linguagem e música, nível de leitura do 3º ano. Uau! Escreve textos longos e coerentes. Mas vale a pena acelerar? Eu acredito que a Amanda, depois de uma avaliação bem construída, muito coerente, se ele estiver dentro dos critérios, se ele estiver bem, em outras palavras, nos seus aspectos cognitivos, emocionais, sociais, não vejo por que não acelerar, né? Mas precisaria conhecer o perfilzinho dele, ver como é que ele está, para dizer para você com certeza se é para ser acelerado ou não, tá bom? Mas não tem nada que, né, eu particularmente não vejo como, não podemos, né? Não, a gente precisa estudar o perfil dessa criança para saber se de fato é o melhor para ela. E para a gente encerrar aqui o nosso momento, a Amanda está perguntando sobre os outros caminhos, né? Os outros caminhos para além da aceleração. Pergunta preciosa. Outros caminhos nós temos aí, principalmente o enriquecimento intracurricular e o extracurricular, tá, gente? A aceleração, isso é muito importante, presta atenção. Para aceleração para os superdotados é uma possibilidade. Para alguns eu posso ofertar, para outros não. Agora, o enriquecimento, não. Enriquecimento é para todo superdotado, certo? Independente do seu perfil. Eu preciso enriquecê-lo na sala de aula regular, como também no contraturno. E o que acontece? Nós precisamos atender o superdotado na escola regular e no contraturno. Geralmente, o contraturno é via sala de recursos. Por quê? Quando ele não é acelerado, por exemplo, na sala de aula regular, essa criança estará com crianças da sua mesma idade, com interesses parecidos, né?
Quando ela vai para a sala de recurso, a organização não é por idade, mas é por par de potencial. E então ali ela estará com pessoas que pensam como ela, que têm os interesses parecidos. E isso é importante para desenvolver-se emocionalmente, socialmente, identificar-se com a superdotação, etc. Tá bem? Portanto, vocês, pais, professores, precisam sempre estar cuidadosos com a oferta do enriquecimento. Duda, é verdade. A Duda está dizendo que quando a filha dela chegou até mim, que ela é minha paciente, beijo, linda. A Duda queria segurar a filha, porque achava que ela era muito imatura. Então, Duda, é legal você falar isso, porque a maioria dos pais pensa dessa forma, né? Querendo proteger o seu filho, pensa que é muito imaturo. Mas não, a aceleração é uma estratégia que realmente, gente, traz saúde mental, traz desenvolvimento para os nossos pequenos. E nós não podemos privá-los desse privilégio, mas nem privilégio, na verdade, é um direito, né? Eles têm direito a esse atendimento. Bom, gente, acabei passando do meu tempo aqui com vocês. Espero que esse papo tenha valido a pena. Espero que o tempo que vocês investiram aqui tenha sido proveitoso. Deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo com quem vocês quiserem, marque os amigos, professores, familiares, enfim. Já podem ir colocando também as suas sugestões de temas para nossos próximos encontros. O que você quer saber? Do que você tem curiosidade? Me conta. Quero ser a sua mentora nesse processo. Vamos lá, vamos estar juntos, juntas, e eu quero compartilhar com você um pouco que eu fui construindo em termos de conhecimento nesses últimos anos. Deixe aí o seu recado, mandem para nós, mande para minha secretária. Do que você quer saber mais? Sobre o que você quer saber mais? E na próxima quarta, às 7h07 da noite, nós estaremos juntos novamente. Ai, que legal! E olha só, não deixe de curtir as nossas páginas, convide os seus amigos para curtir também as nossas páginas, para que nós possamos expandir a superdotação no Brasil. Duda, esse tema da supersensibilidade é um tema que eu estou estudando bastante e olha só, um assunto bem interessante. Vamos falar sobre ele com certeza. Pessoal, muito obrigada pela companhia, obrigada por estarem comigo, por tirarem um tempinho para estar aqui. Gosto muito de estar com vocês, amo estar com vocês. Contem sempre comigo e nos vemos na próxima quarta, às 7h07. Fiquem ligados nas redes sociais que eu estou preparando algo muito legal para vocês. Super beijo, boa noite e até semana que vem.